Fala galera do trem de pouso, beleza? Bom, essa aula vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado e habituado a fazer, até porque a gente tem que dar uma atenção especial que a gente vai começar a falar agora especificamente dos compressores e como eles funcionam. Então a gente vai destacar e concentrar bastante nas imagens que vão aparecer para que a gente possa ter um entendimento esperado dos funcionamentos dos nossos compressores, até porque eles são partes fundamentais do funcionamento do nosso motor do ciclo de Brighton, né? Então vamos lá. Compressores. Qual que é a principal finalidade do nosso compressor? Finalidade é aumentar o nível de energia do ar recebido do duto de entrada de ar, que foi o que a gente viu anteriormente na aula passada, e a função dele é receber esse ar, comprimi-lo e descarregá-lo na câmara de combustão em quantidade, ou também você pode determinar como fluxo, e pressões adequadas. Por quê? Bom, vamos lá. Para a gente entender isso aí, a gente tem que compreender que o nosso motor ele trabalha em níveis de pressões muito variáveis, que tem reduções dessas pressões de forma considerada eh, considerável durante o funcionamento dele, né? Então, se a combustão da mistura ar-combustível acontecer na pressão barométrica presente, não seria liberado uma energia calorífica suficiente através da força resultante aí da expansão dos gases, não teria um trabalho útil considerável para atender o rendimento, porque a energia liberada pela combustão é proporcional à massa de ar consumida. Então, se essa proporção existe, a gente precisa entender de que a gente precisa aumentar essa taxa de compressão para que a gente tenha uma efetividade do nosso compressor e essa pressão chegue no na nossa câmara de combustão em quantidade e pressão adequada. Então, como ele trabalha nessa variação, ele precisa aumentar essa taxa de compressão. Então, portanto, será necessário mais ar do que o disponível na pressão normal da atmosfera para aumentar a eficiência do ciclo Brighton, se a gente comparar ele com o ciclo de combustão normal, né? Então, essa é a explicação e essa é a finalidade. Então, a finalidade do nosso compressor, além de ele receber do duto de entrada de ar, esse ar ele precisa comprimi-lo e para entregar em quantidade e pressão adequada lá na câmara de combustão. Dentre outros fatores, um dos principais que contribui para a eficiência de um reator diz respeito diretamente à ação do compressor determinando a razão da sua compressão, que nada mais é que a relação entre a pressão do ar de descarga do compressor, que tem uma sigla abreviada em CDP, que é da língua inglesa, Compressor Discharge Pressure, pela pressão de admissão do mesmo, que é a CID, Compressor Inlet Pressure, que nada mais é do que a caracterização da nossa taxa de compressão. Então, falando de uma forma mais simples, é a taxa de compressão. Para a gente chegar na nossa taxa de compressão, a gente precisa comparar a pressão de ar que foi descarregada lá no nosso compressor, a parte de saída do nosso compressor, pela pressão de ar que foi admitida lá no nosso compressor. Então, da parte de trás, lá que está chegando lá na câmara de combustão, a gente pega essa taxa de compressão e compara ele com com a pressão que foi admitida lá no nosso compressor. E aí a gente vai ter uma taxa de compressão relacionada para esses compressores, tá? Então, a taxa de compressão de um motor a reação é o fator de grande importância para a sua eficiência, para o desempenho desse motor, pois os motores dotados de compressores de grande taxa de compressão têm baixo consumo específico de combustível, como a gente pode verificar nessa tabela que vai aparecer para vocês agora. Então, um motor com taxa de compressão de 5 para 1, ou seja, ele pegou 5, pegou aquela unidade que entrou lá no compressor e ele saiu lá 5 vezes menor. Ou seja, ele pegou 5 unidades e transformou em uma só. Então pode ser uma razão conhecida como taxa de compressão de 5 para 1. O consumo específico dele aí fica variando em torno de 1,0. Se a gente aumentar essa taxa de compressão e comparar 10 para 1, o consumo específico cai para 0,75. E se a gente aumentar essa taxa de compressão mais ainda, de 12 para 1, o consumo específico fica em torno de 0,68.
Então, aí a gente nessa tabela a gente consegue trabalhar e entender o como é importante a gente trabalhar essa taxa de compressão para a gente ver que isso também está relacionado com o consumo específico do nosso motor. Então, para um dado motor, a massa do fluxo de ar é determinada principalmente pela área frontal de admissão do motor e pela rotação do compressor. Um compressor ideal deve possuir uma pequena área frontal, até para diminuir o arrasto dessa aeronave, né? E para atenuar aí a resistência ao avanço, e uma alta taxa de compressão para maior eficiência do ciclo, além de ser leve e resistente ao stall, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente como que acontece esse stall de compressor. Apesar de considerarmos como requisito de um compressor o grande rendimento e a capacidade de debitar grande fluxo de ar, a prática tem demonstrado que a velocidade de rotação deve ser condicionada à velocidade da turbina, porque a gente tem uma ligação com a turbina e os compressores pelo nosso eixo concêntrico, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, ele também acaba limitando o funcionamento do nosso compressor. Bom, agora que a gente entendeu que o nosso compressor, a principal finalidade é aumentar o nível de energia do ar recebido lá no duto de entrada, a gente vai comprimir esse ar e vai descarregar lá na câmara de combustão em quantidade e pressão adequada, e a gente entendeu que para a gente verificar qual é a taxa de compressão, a gente tem que relacionar a pressão que sai lá na descarga do nosso compressor com a pressão que está entrando no nosso compressor, e que isso tem uma relação direta com maior taxa de compressão, menor consumo específico desse motor, a gente vai entender agora quais são os tipos de compressores resistentes. Os tipos de compressores. Existem dois tipos básicos de compressores que são incorporados aos motores de turbina a gás empregados em aeronaves. São eles o fluxo axial e o compressor de fluxo centrífugo. O compressor de fluxo axial, a gente vai ser o primeiro que a gente vai estudar agora, ele passa horizontalmente e ele não tem perdas. E com isso, ele tem uma taxa de compressão maior, chegando até uma taxa de compressão de 25:1. Como a gente viu agora há pouco, quanto maior a taxa de compressão, menor será o consumo específico desse motor. Então, por isso que ele é empregado hoje na aviação comercial e nos novos motores existentes, né? Então, vamos falar um pouquinho então do nosso compressor de fluxo axial. O compressor de fluxo axial ele vai admitir um volume de ar para um determinado diâmetro de entrada, que tem a ver com o nosso bocal de entrada do motor. Esse fluido vai passar numa direção paralela ao eixo do motor, ou seja, sua compressão é processada horizontalmente ao eixo de rotação e na direção original do fluxo. Então ele vem, ele entra, ele passa pelo bocal de admissão, ele vai passar horizontalmente no mesmo sentido que ele estava, que ele foi admitido, e vai para a parte, vai ser comprimido, sendo entregue lá na câmara de combustão. Com isso, ele vai evitar então aí perdas de energias ocasionadas por possíveis curvas que esse ar teria que fazer e vai tornar então o nosso compressor de fluxo axial mais eficiente que o compressor de fluxo centrífugo que a gente vai ver para frente. A taxa de compressão ela é relativamente maior, havendo atualmente alguns motores de tecnologia avançada, que são os motores de ultra high press, por exemplo, o LiP Uno Alpha, se vocês quiserem dar uma olhadinha, ele é um motor dessa categoria. Ela tem taxa de compressão que pode chegar até de 25:1. Então, olhem o quanto isso está relacionado. A taxa de compressão, lembra que a gente viu anteriormente? É a taxa o valor que a gente pega que foi comprimido, que está lá na descarga no nosso compressor, e a gente compara ele com a pressão que foi admitida da entrada do compressor. Ele chega numa razão de 25:1 e a gente já viu que isso aí tem uma relação específica diretamente com o consumo específico. Então, quanto maior for a taxa de compressão, menor será o consumo específico. Bom, o nosso compressor de fluxo axial, ele compreende fundamentalmente em duas partes principais, que juntas executam a compressão do ar. Então, quais são essas partes? O rotor, que é a parte móvel, e o estator, que é a parte fixa, como a gente está vendo aí. Vamos falar um pouquinho da parte do rotor. O rotor de um compressor de fluxo axial é constituído por várias rodas de discos
várias rodas, ou também conhecidos como discos, que são fixados entre si e acionadas como uma unidade de intermédio de um eixo. Cada roda ou disco do compressor consiste em uma série simples de palhetas, montadas radialmente sobre cada roda, ou também conhecido como disco, né? Isso vai estar localizado nas periferias do motor, como a gente pode entender aonde está a fixação dela. Elas vão impulsionar o ar para trás de maneira semelhante ao que uma hélice faz, por exemplo. Em virtude do ângulo de ataque do perfil do aerofólio das nossas palhetas, a energia é transferida do compressor para o ar de forma de velocidade ou pressão. Então, essa parte rotora são vários discos rotores. Para formar um estágio, a gente vai precisar do rotor e do estator. Quando a gente está falando do rotor, é a parte móvel, é o que está girando. Ele faz um trabalho bem semelhante ao que uma hélice faz, e ela energiza esse ar transferindo, faz a transferência dessa ar do compressor, ele transfere essa energia que nenhuma hélice, transfere com o ângulo de ataque, e esse ar ele vai ser impulsionado e dando velocidade para esse fluxo de ar. Com isso, a gente vai aumentar a nossa pressão dinâmica do nosso fluxo de ar. Só que a gente precisa que o ar esteja com uma pressão maior para a gente aumentar a taxa de compressão. E não está relacionado à dinâmica, até porque a dinâmica, se chegar um fluxo de ar lá na câmara de combustão com uma velocidade muito elevada, ele poderia apagar a chama que está lá dentro. Então a gente precisa aumentar a taxa de compressão e controlar esse fluxo de ar para ser entregue lá na câmara de combustão. Então até agora a gente deu uma dinâmica para esse ar. Como é que a gente vai fazer para aumentar a taxa de compressão? A gente precisa fazer com que esse ar perca essa dinâmica para aumentar a pressão estática e assim ele ser um ar mais energizado. Com isso a gente vai ter o estator, que é a outra parte do nosso compressor. O nosso estator, ele consta em um conjunto de paletas estacionárias, ou seja, elas não se movem, montadas radialmente e localizadas nas periferias também da carcaça do compressor, tendo como função receber o ar do duto de entrada ou dos estágios precedentes e dirigir para o estágio seguinte, ou para a câmara de combustão, com pressão e velocidade apropriada para que a gente consiga fazer com que esse ar chegue lá na câmara de combustão sem estar turbulionado, e a gente consiga aproveitar de uma forma melhor esse ar que agora está energizado. Então o rotor ele pode ser a parte frontal, o início, depois vem o rotor, o estator. Ele pode receber esse ar que está chegando e ele vai ter que comprimir esse ar e ordenar, dar uma direção para esse ar para ele ir para o próximo estágio. O próximo estágio, ele vai encontrar mais um estator e mais um rotor. Então, cada conjunto de rotor e estator é conhecido como estágio, tá? Bom, o que a gente tem que observar nessa parte do nosso estator? Cada uma das fileiras, ou também conhecido como discos de pá ou palheta do rotor, é uma fileira de palheta e de estator, que vão formar então um estágio de compressão, como a gente viu anteriormente. Então, juntou mais um rotor e um estator, a gente tem um estágio de compressão. Então, o rotor do compressor é a parte rotativa que gira no interior do estator. Então, o nosso rotor ele gira dentro do nosso estator. As carcaças são sobremontadas uma na outra, para a gente conseguir formar um estágio de compressão. As paletas do rotor imprimem movimento ao ar, fornecendo a força requerida para comprimi-lo, para atingir taxas de compressão razoáveis, tornando-se necessário um grande número de estágios. Então, a gente não consegue aumentar essa taxa de compressão de uma forma tão rápido. Então a gente precisa de vários estágios. Ele entra com uma compressão, vai passando pelo um estágio de compressão, vai para o próximo, e vocês podem ver que ele vai. O diâmetro dos nossos conjuntos rotor-estator, ele é maior na entrada lá do nosso compressor, na entrada do motor, ele vai diminuindo em direção à câmara de combustão, porque ele vai diminuindo a área e esse ar vai chegando energizado e chegando numa área cada vez menor, fazendo com que aumente essa essa taxa de compressão, tá? Bom,
À medida que o ar é forçado para trás do compressor, ocorre um aumento de pressão em cada estágio, o que resulta numa maior pressão de descarga do compressor. Então a gente precisa de uma alta pressão na descarga lá do nosso compressor, se a gente comparar com a pressão que está sendo admitida na parte da admissão do nosso compressor. A área de entrada do compressor de fluxo axial é localizada sempre à frente do compressor. Pode ser controlada por intermédio de um conjunto de palhetas conhecido como aletas guias de entrada, as nossas famosas IGVs. Essas IGVs, ou aletas guias de entradas, têm a finalidade de proporcionar uma correção do fluxo de ar, admitindo num ângulo apropriado para a primeira carreira de paz do conjunto rotor do compressor. Então, o que essa IGV ela faz? Elas são umas pás, vamos dizer assim, pás diretoras. Geralmente elas são móveis, o ângulo é variável, controlado automaticamente para que possa verificar de maneira correta como que o fluxo de ar de entrada está chegando, como que ele tem que ordenar esse fluxo de ar para que ele chegue, seja entregue para os próximos estágios de compressão, e ela é controlada automaticamente conforme as fases operacionais do motor. Isso está relacionado também com as baixas velocidades das fases operacionais do nosso motor. As IGVs, então, elas são controladas de forma automática. Quem é que vai controlar a IGV? Mais para frente a gente vai ver que o nosso motor ele tem o chamado FADEC. E o FADEC é o cara que vai ser o cérebro do nosso motor. A gente vai falar um pouquinho mais para frente quais são as funções dele. E uma das funções dele, através de muitos sensores, é identificar como que esse ar está sendo entregue para a entrada do nosso compressor, como que ele está chegando, qual é o regime de motor que está sendo demandado pelos pilotos, para que daí ele possa controlar de forma automática as IGVs, para a IGV daí sim dar um ângulo correto para esse fluxo de ar começar a entrar para nossos estágios de compressão. Bom, alguns motores dotados de alta taxa de compressão têm variação de ângulo das aletas guias, que são as nossas IGVs, e também nas aletas dos primeiros estágios do estator. Ou seja, com alta taxa de compressão, os motores mais modernos, a IGV não vai ser só a primeira. Os próximos estágios dos nossos compressores terão IGVs, justamente para ele ir direcionando o ar na direção correta, dando o ângulo de ataque adequado para esse fluxo de ar, para ele ir passando para os próximos estágios de compressão. Bom, dito isso, que a gente entendeu como que funciona a nossa IGV e por que ela existe, em certos motores dotados aí do nosso compressor de fluxo axial, eles podem apresentar, alojado lá na carcaça traseira do compressor, lá na parte traseira do compressor, aletas guias que são usadas para orientar o fluxo de ar de descarga do compressor, que é conhecida como OGV. Ele vai entregar esse fluxo de ar que está saindo com uma pressão adequada e uma taxa de compressão adequada para a câmara de combustão, com o mínimo de turbinamento possível. Então, essa é a função da nossa OGV. São só alguns motores que são dotados com compressor de fluxo axial, que de alta pressão, alta razão de taxa de compressão, que vai ter as OGVs. Não são todos, isso vai variar de projeto para projeto. Outros motores dotados de alta taxa de compressão dispõem de compressores de fluxo, compressores axiais duplos, aí até triplos, como a gente pode ver nessas imagens aí. O mais comum é ver duplos. E nesses duplos, eles vão ser divididos em compressores de baixa pressão e de alta pressão. Caso esses compressores fossem simples, ou seja, ele não tivesse o de alta pressão e de baixa pressão, através do regime operacional do motor, parte dos estágios traseiros poderia perder eficiência em relação aos estágios dianteiros. E o estágio dianteiro poderia, de fato, trabalhar com uma sobrecarga, tá? Isso poderia trazer aí um fenômeno aerodinâmico na parte dianteira do nosso compressor, que é conhecido como stall de compressor, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Bom, os nossos compressores axial duplo, eles são destinados à operação com razão de pressão muito elevadas e com reduzido consumo de combustível, como a gente viu anteriormente.
Então é bem empregado nos dias de hoje, atualmente, em motores turbo-hélice, turbojato, turbofan. Nos turbofan, então, nem se fala, eles são empregados amplamente, os motores mais tecnológicos que existem hoje para esse tipo de motor na aviação comercial. O compressor duplo vai ser dividido em duas partes, como a gente viu anteriormente. A parte dianteira, que ela é denominada como baixa pressão, e ela regula a quantidade de fluxo de ar para que o compressor traseiro, que é denominado como compressor de alta pressão, ele regula esse fluxo de ar para evitar com que o compressor de alta pressão fique exposto a um fluxo de ar muito elevado, além da sua capacidade, que poderia levar falhas no seu falhas no funcionamento e no que ele está projetado para fazer, né? Existem também os motores com dotados de fluxo de compressor de fluxo axial triplos. Como que a gente vai identificar isso aí? No avião é muito comum a gente ver, tá, nos duplos, N1 e N2. No que for triplo, ele vai ter três seções para o compressor de baixa, um compressor intermediário e o compressor de alta, que vai ser N1, N2 e N3. Muito comum vocês verem, e é o comum que a gente vê na aviação, é o compressor axial duplo, que tem compressor de baixa e o de alta pressão. Ainda nos motores de compressor simples, que ele não tem essa divisão de baixa e alta pressão, o sistema de atuação geralmente se faz por meio de uma ou mais rodas de turbina, que vai atuar como se fosse uma unidade só, para acionar o compressor. Então, como que a gente pode identificar? Se ele for um simples, ele vai ter um compressor, dois ou três discos de turbina que vai atuar como um eixo só, que está ligado com um compressor simples. Então, conforme acontece a expansão dos gases na câmara de combustão e se transformando em cinética, que toca lá no nossa turbina e aumenta a velocidade da turbina, pela ligação do nosso eixo concêntrico coaxial, vai aumentar a velocidade de rotação do nosso compressor, comprimindo mais ar. Quando a gente está falando do compressor axial duplo, a gente precisa fazer uma ligação. Por quê? O compressor de baixa tem que ser ligado com a turbina de baixa e o compressor de alta tem que ser ligado com a turbina de alta. Vai ser dividido também. Essa ligação vai ser feito através de eixos independentes, que são conhecidos como eixo concêntrico ou coaxial. Então, o eixo de acionamento do rotor dianteiro vai passar por dentro do eixo do rotor traseiro e vai estar ligado com o seu respectivo disco de turbina. Então, como a gente tem uma ligação concêntrica, na parte dianteira, o nosso compressor de baixa pressão está ligado lá com a parte traseira da nossa turbina, que é a parte de baixa pressão da turbina. Já a parte do compressor de alta pressão está ligado diretamente com a turbina de alta pressão, que é aquela que é encontrada logo após a saída da câmara de combustão, até porque ela que vai pegar maior velocidade dessa cinética da expansão dos gases. Tá? Então, elas são ligadas, e essa ligação é de forma independente, é um eixo que passa por dentro do outro. Esse eixo é conhecido como concêntrico ou coaxial, e isso gosta de cair bastante na prova da ANAC. Tá bom? Então, tem que ter uma lógica, né? O compressor de baixa pressão tem que funcionar lá com a turbina de baixa pressão, e o compressor de alta pressão tem que funcionar com a turbina de alta pressão. O nosso compressor traseiro, ou também conhecido como compressor de alta pressão, tem a sua velocidade regulada pelo sistema de controle de combustível. Já o compressor dianteiro ou de baixa pressão é acionado pela sua respectiva turbina, numa velocidade tal que melhor lhe assegure aí um ótimo fluxo de ar através do compressor. Outro ponto importante a gente lembrar, e a gente vai estudar isso mais para frente, é que o acionamento desses motores ele acontece ou por uma força de pressão de ar, ou pode ser um acionamento elétrico. Para os motores maiores, geralmente, motores grandes, será por pressão de ar, né? E menores motores com um bocal de entrada menor,
ele vai ser geralmente uma partida elétrica. Quando a gente está falando motor de partida, geralmente, na grande maioria dos projetos, isso não é uma verdade absoluta, mas primeiro ele começa girando o N2, que é aquele que é o controlado pelo sistema de controle de combustível. Tá? Então ele vai mandar pressão de ar, vai começar a girar esse N2, como ele é todo conjugado, ele vai começar a girar a sua respectiva turbina e o eixo do fan vai começar a girar e sendo girado também sendo impulsionado pela sua respectiva turbina. Vai chegar num dado momento que a unidade controlador de combustível ela vai jogar a quantidade de combustível que precisa, vai abrir essa válvula, o motor vai entrar num funcionamento até que chega no momento que a gente fala que esse motor está estável, ele pode funcionar por si só, sem a partida, sem o motor de partida, sem a partida seja ela pneumática ou elétrica, e também não precisa mais da centelha de alta tensão, vai ficar lá o nosso chamado vulgarmente de maçarico, o nosso queimador lá queimando e o motor está funcionando de uma forma estável sozinho. Estando aí os rotores operando em harmonia, a taxa de compressão pode ser aumentada, sem haver queda no rendimento e com o mínimo de peso aí para o nosso conjunto compressor de baixa e de alta. Então a área frontal de admissão vai ter suas proporções normais, né? Não vai ser preciso desenhado algo maior do que o normal para o dado projeto. O rotor do compressor de alta pressão, em termos de quantidade de estágios, ele vai ter uma quantidade de estágios menores do que o rotor de baixa pressão, vai ter suas paletas menos alongadas e mais curtas, sendo com isso, vai ser mais leve do que as paletas do compressor de baixa, até porque vai ser menos alongada e mais curta, né? Com o motor de alta girando, com o rotor de alta gira com ar quente, é capaz de tornar possível atingir até as velocidades periféricas mais elevadas, antes do que as pontas das paletas alcancem aí o seu número de Mach limite. De modo que o rotor de alta pressão possa operar aí com RPM mais elevado do que o rotor de baixa pressão. Bom, agora que a gente entendeu como funcionam os nossos compressores, quais são as finalidades. Esse aqui é o mais comumente usado. É ele que vai ter uma maior taxa de compressão, chegando até 25 para 1. E o ar passa horizontalmente sem perdas por ele. A gente precisa ver quais são as vantagens desse tipo de compressor. Então, as vantagens do tipo de compressor axial. Ele vai ter maior eficiência, porque ele vai ter maior taxa de compressão. E ele vai ter uma menor área frontal, e se ele vai ter uma menor área frontal, ele vai ter uma menor resistência ao avanço. Tá? Então, esse é o nosso tipo de compressor de fluxo axial, o mais comumente usado. Agora a gente vai passar a analisar o outro tipo de compressor existente, que é o compressor de fluxo centrífugo. Ele é dividido em três partes. Então, ele é de fácil fabricação, tem um menor custo financeiro, além de ele ser robusto e durável. O compressor de fluxo centrífugo pode operar em condições alheias à formação de gelo, provendo aí no ar admitido pelo sistema de indução. Esse ar inicialmente ele vem axialmente, o mesmo sentido que a gente viu lá no compressor de fluxo axial, até ele ter o contato com o compressor. Quando a gente tiver o contato com o compressor, ele vai dar um giro aí de 90 graus com relação ao eixo, em direção à periferia do motor, onde ele vai ser descarregado aí dentro de uma seção difusora de alta velocidade. Esse giro de 90 graus que ele dá diminui a eficiência desse tipo de compressor se a gente relacionar ele com o fluxo axial. Esse compressor centrífugo, embora seja menos compacto e mais estável, possui um maior diâmetro de entrada de ar do que o de fluxo axial. Claro que guardando as devidas proporções entre os tipos de motores, né? Então o ar ele vem axialmente até ele encontrar o compressor. Quando ele chega no compressor, ele vai ter um desvio de 90 graus em direção à periferia desse motor e depois ele vai ser entregue em alta pressão lá para os difusores. Até pouco tempo atrás, aí, esses compressores eram de baixa taxa de compressão. Variava aí numa razão de 4 para 1, 5 para 1. Então pode ver como realmente era um valor bem baixo se a gente pegar aí os compressores de fluxo axial
que chega numa razão 25/1, né? Todavia, eles vêm alcançando aí desenvolvimentos tecnológicos e hoje em dia a gente já pode encontrar aí compressores de fluxo centrífugo chegando numa taxa de compressão de 10/1. Então, os nossos compressores de fluxo centrífugo eles vão compreender alguns componentes fundamentais no conjunto dele para conseguir executar o trabalho. Então, são 3 partes, como eu falei anteriormente: a ventoinha, o difusor e o nosso coletor. Qual que é a função da ventoinha? A função é captar o ar do exterior junto ao seu eixo de rotação, adicioná-lo energia cinética, ou seja, dar movimento, acelerando por ação centrífuga. Ou seja, por ação centrífuga, ele vai acelerar e tocar esse ar na 90 graus do eixo que ele estava. Ele estava entrando na axial, chegou no eixo do nosso compressor, encontrou a ventoinha, vai sair 90 graus, girando e dando um movimento de rotação nele, e por ação centrífuga, esse ar vai ser acelerado e ele vai ser tocado para a periferia dos motores. Ele pode ser de face simples ou dupla, o mais comum é de face simples. Depois disso, ele vai encontrar o que esse fluxo de ar? Vai encontrar o nosso difusor. Então, o ar deixa a ventoinha em alta velocidade, fluindo através dos difusores, que tem por finalidade descarregar e transformar essa energia cinética, toda essa velocidade aí que a ventoinha deu para esse fluxo de ar, em energia de alta pressão. Ou seja, ele chegou, entrou lá na ventoinha, fez uma curva de 90 graus, alta velocidade, fez toda a energia cinética por efeito da ação centrífuga, encontrou o difusor. No difusor, ele vai bater lá e vai desacelerar. Quando desacelera, ele aumenta a pressão desse ar. Esse ar agora está aumentado e daí ele vai ser entregue para o nosso coletor. O coletor do compressor tem uma função de conduzir para a câmara de combustão o ar que sai do difusor. Então essa vai ser a função do nosso coletor. Então o funcionamento desse compressor, nosso compressor de fluxo centrífugo, ele é mais simples, ele é mais barato, ele é mais robusto, ele precisa de uma área maior de entrada, porém ele não é tão eficiente assim, ele chega a uma taxa de compressão de 4/1, 5/1, enquanto a gente tem lá os nossos compressores de fluxo axial chegando até 25/1, mas aí ele vai ter todos aqueles estágios que a gente viu lá de rotor, estator, tem as IGVs, OGVs, então são projetos distintos, tá? Então lembrando, tá? O nosso compressor de fluxo centrífugo, o ar vem de forma axial, vai bater na nossa ventoinha. Ao bater na nossa ventoinha, ele vai receber o nome de compressor centrífugo por causa da força centrífuga que acontece. Esse ar vai desviar 90 graus em direção à periferia, girando em alta velocidade com a força centrífuga, e esse ar em alta velocidade vai encontrar o difusor. No difusor, ele vai baixar essa velocidade, aumentando a pressão, aonde ele vai ser entregue lá para o nosso coletor, e o coletor tem a função de descarregar esse ar já na pressão adequada na câmara de combustão, com o menor turbilhonamento possível, tá? Então esse é o funcionamento dos nossos compressores de fluxo centrífugo. Agora a gente vai começar a estudar a parte dos stalls de compressor. Por que acontece o stall de compressor? Qual que é o que isso pode trazer para nós de desvantagem da nossa operação, né? Então a gente vai agora dar uma atenção para esses tipos de stall que pode vir a acontecer, uma vez que a gente já entendeu qual é a finalidade do compressor e quais são os dois tipos de compressores existentes, fluxo axial e o compressor de fluxo centrífugo. Bom, já que agora a gente entendeu os dois tipos existentes de compressores nas construções dos nossos motores a reação, é importante saber que eles podem apresentar características indesejáveis, que é o chamado stall de compressor. Todos os fenômenos aerodinâmicos pertinentes ao stall que vocês estudaram em teoria de baixa, ela também se aplica em alta velocidade e baixa velocidade. Logicamente que vai se aplicar também para o perfil dos nossos compressores, uma vez que a parte rotora, sendo ela o rotor do nosso fluxo axial ou então a ventoinha do nosso compressor centrífugo, ela tem uma característica aerodinâmica de impulsionar esse fluxo de ar, e se chegar no limite máximo,
ela também pode começar a sofrer as características de stall. Mas como que se dá o stall no motor a reação? Vamos lá. Tanto no compressor centrífugo como no compressor de fluxo axial, e é mais comumente no compressor de fluxo axial, isso está suscetível a acontecer, pode acontecer a seguinte reação do nosso motor. Uma vez que a razão de compressão está vinculado à quantidade do fluxo de ar que foi liberado na saída do nosso compressor com a quantidade de fluxo de ar, com a pressão do fluxo de ar que está aqui na entrada do nosso compressor, ou seja, aqui a gente tem uma pressão muito mais elevada e aqui uma pressão muito menos elevada. A tendência natural é a pressão maior tomar lugar da pressão menor. Só que o compressor ele foi justamente construído para aumentar a pressão desse ar, para entregar isso aí para a câmara de combustão. Só que se a gente elevar essa taxa de compressão a valores onde a própria dinâmica do fluxo de ar não consegue mais vencer a pressão que está aqui, a tendência dessa pressão é começar a voltar para estágios anteriores. Ou seja, lá do último estágio do meu compressor, a pressão está tão elevada que o fluxo de ar não consegue mais vencer ela. Ela começa a voltar para o estágio anterior e ela vai voltando para o outro estágio e vai assim sucessivamente vindo da parte traseira do último estágio do meu compressor, tendendo a retornar até o primeiro estágio do compressor. Isso é por causa de diferença de pressão, a pressão que está muito elevada. Isso está suscetível a acontecer mais em motores, em compressores de fluxo axial. Pode acontecer no compressor de fluxo centrífugo? Pode, mas está mais suscetível ao axial. O que acontece nessa situação? Bom, o motor ele vai começar a ter uma característica indesejada. Ele vai começar primeiro a demonstrar algumas flutuações de parâmetro do motor e também alguns barulhos. Vai dar tipo bang, bang. Esse barulho é característico de stall de compressor. Outra forma que pode vir a acontecer o stall do nosso compressor, quando a gente tem alguma coisa bloqueando ou restringindo o fluxo de ar que está entrando na admissão desse compressor. Isso ele pode gerar um stall de compressor, porém agora a característica desse stall vai ser que ele vai vir dos primeiros estágios para os últimos estágios. Então a gente precisa de algo obstruindo isso aí. O stall de compressor está mais suscetível a acontecer em baixos regimes e geralmente acontece em solo, mas ele pode acontecer em altos regimes, quando a gente está aplicando potência de decolagem, ou quando a gente está remetendo, ou quando a gente está precisando do maior desempenho do motor para sair de alguma situação, ou para decolar, para remeter, enfim. O que tem que ser feito? Cada equipamento vai ter uma parte do manual que é dedicada às abnormal situations, situações anormais. Uma delas é stall de compressor durante decolagem ou qualquer outra fase de voo, isso é independente. Bom, a gente tem que seguir especificamente o que está descrito no checklist, mas quase todos os checklists, se não todos, vão te levar para uma redução de potência desse motor, porque se tu reduzir a potência, tu está diminuindo o giro do teu compressor. Automaticamente tu está comprimindo menos, então tu já vai ter uma menor pressão aqui na saída do compressor, comparado com a pressão que está entrando, e tu já vai diminuir essa diferença, o fluxo de ar já vai entrar mais suave, e a partir daí ele consegue vencer essa pressão que estava muito elevada aqui na saída do compressor. No avião, como é que eu vou evidenciar isso aqui como piloto? Bom, primeiro de tudo, tu vai ter uma elevação muito rápida, uma flutuação do EGT do avião, né, que é a temperatura dos gases de saída do teu motor. Depois, tu vai ter uma diminuição, uma flutuação do RPM, ou seja, do giro desse teu motor. Isso dependente se tu está vendo N2, N1, se teu motor dá outros dados para ti na nomenclatura, é diferente. Mas se tu está falando em porcentagem N1, tu está falando também em giro desse eixo. Então é quando tu tem uma flutuação desse RPM. Redução ou flutuação do EPR. O que é o EPR? É a unidade e é o instrumento que vai nos dar a razão de pressão desse motor. A gente vai ver mais para frente aonde que ele vai estar
no nosso motor. E a gente vai ter uma pobreza de resposta também quando tu vai aplicar potência, o avião não vai te responder, ele vai te dar alguns barulhos característicos. Isso é o chamado stall de compressor. Bom, outras características que podem evidenciar para nós também o nosso stall de compressor é quando a gente tem na propulsão algumas chamas, vapor de fumaça ou alguma outra característica indesejável. E a gente vai ter também os barulhos pertinentes a isso, que é bem característico do stall. Como que a gente vai fazer para mitigar, tentar mitigar o stall de compressor? Primeiro de tudo, o motor ele vai ter uma sangria, uma parte estratégica dos estágios do teu compressor, aonde que ele identificar que a taxa de compressão está se elevando e pode vir a levar um stall, ele vai sangrar um fluxo de ar lá de dentro para evitar com que tenha esse stall. A gente pode também adotar nos primeiros estágios ali do nosso conjunto estator e rotor as IGVs, que são nossas aletas guias de entradas, que elas vão ser variáveis e ela vai regular a sua posição conforme ela precisa direcionar o ar que está entrando. Ou a gente pode ter também uma variação na área do bocal de descarga. Lá onde vai ter a descarga, a gente pode ter uma variação. Se ela ficar mais fechado, ela vai gerar um aumento da velocidade desse fluxo de ar saindo, ou se ela se expandir, ela vai diminuir isso aí. Consecutivamente, ela vai diminuir também a compressão do motor. Isso vai auxiliar aí para evitar o nosso stall. Ou então, uma redução do nosso motor, uma redução da RPM, uma redução do giro desse nosso eixo compressor-turbina, justamente para não deixar a taxa de compressão tão elevada. Beleza? Então esse foi o nosso compressor. Até agora a gente já viu o nosso sistema de indução, o nosso duto de admissão, e agora a gente viu os nossos compressores, que são as partes mais cruciais para o funcionamento. Nas próximas aulas a gente vai começar a entrar nas câmaras de combustão e na turbina. Tá bom? Então não deixe de compreender cada parte do motor, uma vez que esse motor está funcionando e acontecendo tudo ao mesmo tempo em seções diferentes do motor. Beleza? Até a próxima. Valeu!